No dia de hoje venho mostrar-vos a intervenção de Henrique Raposo, em que o próprio, que se diz liberal, parece assumir que o liberalismo falhou, e tem graça que ele assuma de uma forma tão caricata que o liberalismo falhou. Uma coisa é dizermos que homens e mulheres são igualmente dignos. Isso parece uma evidência, não acho que haja qualquer discussão sobre o assunto. Outra coisa é dizermos que são iguais e que, em última instância, hiperbolizando o argumento, que é o que os liberais progressistas têm feito, que os homens, em última instância, até podem ser mulheres, porque isto de homem e mulher é uma coisa que depende, no fundo, do vosso sentimento ou até da vossa sensação, utilizando a expressão do novo Ministro da Administração Interna. Não somos iguais, e ainda bem que não somos complementares, homens e mulheres são diferentes, mas vamos ouvir um liberal a admitir que o liberalismo falhou. Portanto, já não sou eu, Alexandre Sousa, apenas que o digo. Vamos ouvir. A cor estão todos os países com serviço militar obrigatório, os nórdicos para elas também, e nós não podemos ficar do lado disto. A história voltou, e ao voltar, a relação do indivíduo com a comunidade tem que ser diferente. Eu sou um liberal, isto não me agrada nada. Mas isto interessa mais ao público do que aos políticos. Em que sentido? Esta obrigatoriedade. Aqui a questão é que a história voltou e nós podemos ser chamados a um grau de empenhamento que era impensável. E isso significa o quê? O que é que se pode fazer? Tu tens que preparar mentalmente as sociedades para a possibilidade de guerra na Europa. E só vejo isso possível de uma maneira. Que é qual? Serviço militar obrigatório. Até porque o serviço militar obrigatório, para eles e para elas, tem outra coisa maravilhosa. Representa a etapa final da igualdade de género. Tu tens mulheres ao lado dos homens a combater, é de facto uma igualdade de género. Tem graça que seja ele próprio a dizer: eu sou liberal e isto não me agrada, o fim da história na verdade não aconteceu e a história continua. Para quem não sabe ao que é que Henrique Raposo se refere, quando ele diz o fim da história não aconteceu ou o fim da história não é verdade, a história voltou, ele refere-se à tese de Fukuyama do fim da história, em que com as democracias liberais nós dávamos a mão pelos prados, corríamos entre prados cheios de flores, de mãos dadas, descíamos a Avenida da Liberdade com um cravozinho ao peito e a vida continua. O que é verdade é que a natureza humana não se alterou. Eu sou um pessimista antropológico e, portanto, tenho plena noção de que a natureza humana é capaz de bem, mas é tendencialmente má, egoísta e etc. E, portanto, desse ponto de vista, enquanto pessimista antropológico, tenho plena noção disso. Este otimismo antropológico que motivou as democracias liberais, dizendo que nós temos direitos que emanam da cabeça de um burocrata aleatório em Bruxelas e que tem superioridade moral face aos governos nacionais, porque tem um projeto liberal para o mundo que só corresponde à Europa, porque no resto do mundo ninguém quer saber do projeto liberal, essa aqui é a verdade. E em última instância, quando ele diz que é uma coisa que eu acho maravilhosa, e tenho vindo a discutir isso nos últimos dias, e tenho lido até comentários de algumas pessoas que me dizem: tu não sabes o que é o liberalismo. Tem aqui um liberal que diz: a interação do indivíduo com a comunidade, sendo que a história falhou, tem que se alterar. O que é que ele quer dizer com isto? Os regimes liberais têm tornado popular a ideia de que o indivíduo não tem qualquer correlação com a comunidade que não seja uma correlação materialista. Ou seja, o indivíduo é anterior à comunidade, anterior à sua família, e a verdadeira forma de liberdade e de criação de uma identidade só é plena quando, solto das amarras que os liberais chamam amarras à família e à comunidade nacional. E agora ele diz: a interação do indivíduo com a comunidade tem que ser diferente porque a história na verdade não acabou e isto não me agrada porque eu sou liberal. Eu acho que quem diz isto percebe exatamente que, sendo liberal, a ideologia liberal tem fragilidades, e reparem que ele não está a falar do mercado, está a falar da interação do indivíduo com a comunidade. E qual é a interação do indivíduo liberal com a comunidade? Bola! Aliás, a comunidade é vista como uma forma de amarra. Se aos olhos de um liberal a comunidade é uma amarra para o indivíduo, por que raio é que ele haveria de se ligar à comunidade, fazer alguma coisa pela comunidade ou pensar num objetivo superior a ele e que o transcenda a ele?
Não há razão nenhuma, porque os liberais substituíram o autodomínio, a virtude, a honra e a comunidade por uma incapacidade de limitar os seus próprios interesses, desejos, vontades, o que quer que seja, portanto, uma incapacidade de autodomínio, e lutar na direção de expandir o mercado que não vê fronteiras e que as quer abolir. Aliás, eu vi o Alain de Benoit dizer alguma coisa deste género, que é um dos autores da Nouvelle Droite, em que ele diz basicamente que o Estado liberal progressista e o mercado são aliados na destruição das identidades nacionais e na destruição da família, porque evidentemente que sociedades que tenham... não é indivíduos, porque indivíduos não é a palavra certa. Nós não podemos confundir autonomia com individualidade. O indivíduo, como é entendido pelos liberais, não existe. Não há tal coisa como o indivíduo exterior à comunidade e à sua família. Nós construímos-nos com base no diálogo e comparação com os outros. Não há essa coisa de vivemos fora da comunidade e somos o indivíduo de forma plena. Isso não existe. Não há tal coisa como isso. Mas em última instância, o Alain de Benoit diz que o Estado liberal progressista e o mercado têm sido aliados na destruição das identidades nacionais e da atomização do indivíduo. O que é que isto significa? O indivíduo existe aos olhos dos liberais quando liberto da família e, aliás, o indivíduo só é bom para o mercado quando é egoísta, e há determinadas capacidades de autodomínio que seriam um entrave para a expansão do mercado. Se vocês forem indivíduos capazes de autodomínio, com toda a probabilidade, vocês não são compradores impulsivos e não são tão apetecíveis pelo mercado. Mas enfim, já não vou entrar por aqui, mas tem graça ver um liberal a dizer: a minha ideologia falhou e eu não digo isto com agrado. Vamos ouvir a segunda parte. E outra coisa, estava a lembrar outra coisa muito interessante. Desde o Império Romano, nós sabemos que a melhor maneira de integrar imigrantes é através das Forças Armadas, da recruta, da tropa. Porque se tu estás na lama comigo, não me interessa se a tua meia é do Bangladesh ou de Beja. És meu irmão, és português, és verde, tens a farda do exército português. Portanto, o país devia voltar a debater este serviço militar obrigatório. Debater. Ou um serviço cívico obrigatório também. E há outra modalidade, que era recuperar uma das melhores ideias do 25 de Abril. Entre 75 e 81, a escola só ia até ao 12º ano. Até o 11º ano, desculpa. Uhum. No fundo, onde agora, hoje em dia, está o 12º ano, os miúdos saíam das cidades e iam para o campo fazer serviço cívico junto das populações mais pobres, mais isoladas. Isso era muito interessante também para criarmos laços de civismo. Podia ser algo para reflexão. Eu falo como pessoa que não cumpriu o serviço militar obrigatório, porque quando eu nasci o serviço militar obrigatório não existia simplesmente, mas uma das coisas que me parece ter fortalecido o meu sentido de comunidade e de pertença a um grupo e de capacidade de trabalho em equipa foram não só as artes marciais, como o desporto. As artes marciais também são um desporto, mas são um tipo de desporto diferente, é mais de autodefesa, pelo menos, evidentemente, quem as utiliza como tal. Há pessoas que aprendem as técnicas e utilizam para criar conflitos e agredir outras pessoas, que isso é a forma errada de utilizar as artes marciais. Mas tanto as artes marciais como um clube de futebol são uma boa forma também de trabalho em equipa, de camaradagem, de sentido de comunidade. Isso é importante. E eu acho que também desempenham o papel, não de uma forma tão explícita e intensa como o serviço militar obrigatório me parece que faria, independentemente dos moldes que ele possa ser aplicado. Isso pode-se discutir. Eu próprio não tenho um serviço militar obrigatório específico e ideal que desejo, honestamente estou aberto a debate, mas acho que faz parte e faz sentido que o serviço militar obrigatório exista. Outra coisa completamente diferente é ver um liberal a utilizar a possibilidade de guerra criada pela forma de estar liberal, de certa forma expansionista do ponto de vista económico, e utilizar essa forma de estar liberal que fomenta guerras, e que ninguém diga que não, e toda a gente sabe do que é que eu estou a falar, e depois querer utilizar as causas da defesa da dita democracia e da dita liberdade para enviar jovens europeus como carne para canhão para guerras que não nos pertencem. Porque é muito fácil de perceber que países europeus com dificuldades demográficas, quando enviados para guerras que não nos pertencem, leia-se servirem de carne para canhão, pode ser literalmente o fim da Europa, porque não há Europa sem europeus. E portanto, eu da minha parte não acho que nós devêssemos participar em guerras que não nos pertencem. Uma coisa é
defendermos o nosso território, as nossas fronteiras, a nossa gente. Outra coisa completamente diferente é comprar guerras que só existem no imaginário liberal e que, no meu entender, não tem nada a ver com elas, e quererem enviar jovens europeus quando já temos um problema demográfico gravíssimo, mas os novos portugueses ficam em Portugal, porque vão alegar que têm o serviço militar obrigatório para cumprir no seu país de origem e que, portanto, os meus amigos que se desenrasquem. Portanto, não vou para guerras que não me pertencem, não levanto uma fisga por outros países, levanto pelo meu, isso é relativamente evidente para qualquer pessoa com 2 dedos de testa, e tem graça ele falar sobre o Império Romano. Eu só sugiro que o Henrique Raposo veja como é que o Império Romano caiu. É a única sugestão que eu deixo para terminar este vídeo, e talvez veja alguma correspondência com os dias de hoje. Era isto que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado. Deixem o gosto e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.